Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para facilitar a sua vida, para facilitar a sua jornada no seu processo de costura se você está começando agora. E a primeira dica é você ter os materiais necessários para você costurar. Material necessário: uma tesoura para tecido, tesoura para papel se você já vai fazer algumas modelagens, fita métrica, tesourinha de pique, descosturador, giz de alfaiate para você marcar o tecido, ou pode ser algum outro tipo de giz. Pode ser também aquela caneta que você risca no tecido e depois ela apaga, que é a caneta mágica que fala, esqueci o nome agora. Alfinetes, linha de acordo com o tecido que você vai costurar, se é um tecido vermelho, uma linha vermelha, se é um tecido azul, uma linha azul. E um outro material indispensável é a máquina de costura. E agora nós vamos para a segunda dica, que é você saber manusear a máquina de costura. Não adianta você já tentar de cara fazer uma peça de roupa, fazer algum projeto de costura, se você ainda não sabe manusear a sua máquina. Então entra aqui no YouTube, pesquisa o modelo da sua máquina. O modelo da minha é Singer Starlet. Então vamos supor que eu comprei essa máquina hoje, não sei usar, eu vou pegar, abrir o YouTube, como usar a máquina Singer Starlet. Aí você vai fazer isso, pesquisar o modelo da sua máquina e você vai aprender tudo sobre ela. Regular a tensão do ponto, colocar a linha na bobina, encher a linha da bobina, passar a linha, aí você vai pegar um retalho de tecido, fazer ali as primeiras costuras, depois você vai fazer uma leve pesquisa de qual agulha utilizar para cada tecido. Você pode jogar no Google mesmo, qual agulha usar para cada tecido. Agulhas finas, tecidos finos. Agulhas grossas, tecidos grossos. Se você está usando ali um tecido muito fino e você coloca uma agulha grossa, quando essa agulha perfurar o tecido, ela pode rasgar o tecido, ela pode embolar o tecido dentro da máquina, pode ficar aquele furo enorme. Já aconteceu de eu comprar tecido e cada vez que a agulha batia com a agulha grossa, você vê, fica aparente todos os furos no tecido. Então é recomendado que você use sempre a agulha certa para o tecido certo. Então aprende a manusear a sua máquina certinho para depois você ir de fato para o seu primeiro projeto de costura. E o seu primeiro projeto de costura vai ser como? Agora a gente vai para a dica número 3. Você pode usar uma roupa sua como molde para cortar a sua primeira peça. Você pode fazer alguma peça de costura criativa, que é barrinha de guardanapo, barrinha de toalha de mesa, barrinha de cortina. Você pode fazer esses primeiros projetinhos de costura ou você pode começar de fato por alguma peça. Aqui no meu canal tem uma infinidade de peças que eu ensino você a fazer sem molde, usando uma roupa sua como molde. Aqueles top faixa, simples, simples, simples e fácil de fazer. É só você pegar aqui o meu canal e ir rolando mais para baixo que você vai achar várias peças super fáceis de fazer. E eu sempre recomendo que você utilize, claro, a agulha correta, a linha correta, tudo corretamente, tá bom? Você começou a costurar, viu que tem alguma coisa errada, você tem que corrigir. É a tensão? É a regulagem do ponto? Tô usando a agulha certa? Sempre vai vendo ali se tem alguma coisinha errada, se a máquina ali estiver emperrando, se estiver pulando ponto. Pode acontecer e você deve se familiarizar com a sua máquina para quando começar a acontecer essas coisinhas, você saber como resolver. E caso você não saiba como resolver, vem pro YouTube e pesquisa como resolver a máquina tal pulando ponto. Tem tudo aqui no YouTube. O YouTube é o seu maior manual para você saber manusear a sua máquina de costura. Agora vamos para a dica número 5. A dica número 5 é você aprender modelagem. Se você quer fazer roupa, aprenda modelagem. Eu já usei muito o método de fazer uma roupa usando uma outra roupa como molde. Gente, já teve várias peças que deram certo, mas muitas peças deram errado. Porque às vezes acontecia de eu usar uma peça ali como molde. Era uma peça que não tinha tanta elasticidade. E daí o tecido que eu comprei era um tecido que esticava muito. Aí eu fiz a peça, fui vestir e não ficou do jeito que eu queria. Aí tinha que arrumar depois. Ou, por exemplo, eu não tinha tanta noção assim de que o tecido que você comprou tem que ser muito parecido com o tecido da blusa que você vai usar como molde, senão pode dar errado. Então, às vezes, você faz tudo certinho, só por conta do tecido da peça dá alguma coisa errado, sabe? Então, assim, tem muita chance de erro. A coisa mais assertiva é você aprender a fazer a sua modelagem com as suas medidas. E, inclusive, se você quiser aprender modelagem, eu tenho um curso maravilhoso para iniciantes, para você aprender do zero. Eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição do vídeo. Eu te ensino costura e modelagem do zero. Todas as aulas do curso, uma vai complementando a outra e você vai tendo uma jornada de aprendizado que você vai evoluindo a cada aula, tá? Não é aquele conteúdo que você fica perdido, não sabe por onde começar, faço essa, faço aquela, não. O curso segue uma linha de raciocínio para você ir evoluindo um pouquinho a cada aula
e evoluindo aos poucos, sem aquela pressa de, nossa, quero fazer tudo ao mesmo tempo, sem se atropelar, enfim. É um curso bem leve, bem suave para você fazer no seu tempo, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar. A dica número 6 é você começar a produzir peças que são fáceis de fazer. Uma blusa que não tem tantos detalhes para você começar, uma blusa mais simples, com barrinha aqui. Depois você vai para uma blusa um pouquinho mais elaborada, com viés, com uma golinha. Depois você vai para uma blusa mais elaborada, uma blusa com manga, uma blusa com franzido. Depois você vai para uma saia, depois você vai para um short, para uma calça, coisas mais básicas. Depois você vai aprender a fazer um zíper, depois você vai aprender uma casinha de botão, depois você vai aprender uma gola. Então sempre comece por coisas mais fáceis e vai evoluindo a cada peça que você for fazer. Inclusive essa é a linha de raciocínio lá do meu curso. Comece pelas coisas mais fáceis e vai evoluindo aos poucos para as peças mais difíceis, mais elaboradas. A dica número 7 é você ter um pouquinho de entendimento sobre tecidos. Porque se você pega um tecido que é muito difícil para você trabalhar, às vezes a peça que seria bem fácil de fazer acaba saindo mais difícil por conta do tecido, né? Nem pelo modelo, é o tecido. Tecidos muito finos são difíceis de trabalhar, então o melhor tecido para iniciantes é o tricoline. É um tecido que não sai do lugar com facilidade, ele é um tecido plano, é um tecido muito bom de começar. O ponto não é negativo, mas é um ponto sobre o tricoline, é que ele é um tecido plano. Então você tem que fazer a sua peça um pouquinho maior, aí você veste, porque daí se precisar de algum ajuste, você ajusta. Agora, se você fizer menor, não tem o que fazer, né? Porque daí não tem como você vestir uma coisa que tá menor. Então, por isso que é interessante você saber modelagem. A dica número 8 é você usar um ferro de passar quando você estiver utilizando tecidos planos. Porque quando você faz uma costura no tecido plano, aquela costura ela fica bem aparente. E quando você passa o ferro, você vai vincar essa costura e ela vai ficar aquele acabamento mais bonito, aquele acabamento mais plano. Eu explico certinho sobre passadoria dentro do meu curso também, mas é uma dica maravilhosa para quando você for usar um tricoline, um tecido algodão, uma viscose, né, que é um tecido que amassa bastante. Você já vai passando no momento que você costura, e assim você já vai deixando as costuras todas vincadas. O resultado da peça vai ser maravilhoso. A dica número 9 é que você comece a costurar tecidos planos e depois você vai para tecidos de malha se você está usando a máquina doméstica, porque a máquina doméstica ela precisa de alguns detalhezinhos para você costurar a malha. Então, se você está começando, comece por tecido plano, não comece por malha, porque para você costurar malha, você precisa ter um pouquinho mais de experiência já na sua máquina para você ir para o tecido de malha. Então, comece no tecido plano, depois você vai para o tecido de malha. Inclusive, tem uma aula completa de como costurar malha na máquina doméstica aqui no meu canal, uma aula gratuita, tá? Não, tá no meu curso também, mas é uma aula gratuita aqui do YouTube. Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo para você, de como costurar malha. Mas a dica é que você comece por tecido plano, que vai facilitar muito a sua vida. E a dica número 10 é você caprichar nos acabamentos. Por mais que você esteja começando a costurar, se você faz uma peça ali com um acabamento muito mal feito, talvez você não se sinta tão motivada para continuar, porque você vai ver, talvez você não vai gostar muito daquela peça, né? Então sempre capriche nos acabamentos. Se você vai fazer uma barra, tenta fazer a barra bem certinha, tenta fazer a dobra bem bonitinha, tenta fazer a costura bem retinha, não faz aquela costura torta. Tenta fazer sempre tudo com muito capricho, porque assim você vai ter um resultado muito bom e assim você vai se sentir motivada para ir evoluindo a cada peça. Tudo bem, você começou, não conseguiu fazer a barra muito bonita. Beleza, a sua primeira peça, aí não se cobre tanto no começo. Na sua segunda peça, tenta fazer melhor, tenta melhorar. Na terceira peça, você já vai ter uma noção do que você errou na primeira e na segunda. Dificilmente você vai errar na próxima. E a costura é prática. Pratique. Quanto mais você praticar, mais experiente você vai ficar. E quanto mais experiente você fica, você sabe, o céu é o limite. Você faz o que você quiser. Eu comecei só ajustando roupas à mão. Depois, eu comprei uma máquina bem simplesinha só para ajustar roupa. Porque eu sempre fui muito magrinha, tinha dificuldade para encontrar roupa para mim. Comprei uma máquina só para ajustar roupa. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo modelagem, cortando papel, cortando tecido, costurando. Hoje eu tô dando aula. Tudo é experiência, prática e você vai melhorando a cada peça que você vai fazendo. Vamos supor que você fez uma peça e você gostou, mas os acabamentos não ficaram tão legais assim. Faz de novo, melhora o acabamento. Não ficou muito legal? Faz de novo. Eu tenho certeza que na terceira peça não vai ser a mesma coisa da primeira. Quanto mais você faz aquilo repetidamente, mais você vai melhorando. Então, isso é a costura. Mesmo que
você não faça sempre a mesma peça, você pode ter certeza que a cada coisa nova que você for fazendo, você vai estar melhor. Então, simplesmente é não desistir e pratique, que você vai ter muito sucesso aí na costura, tá? Pratique, pratique, pratique. E se você quiser se tornar minha aluna e aprender comigo, de acordo com o meu método, né, que é um método assim bem facilitado, você tem todo o suporte diretamente comigo do meu WhatsApp. Teve uma dúvida, manda mensagem para mim, me chama lá que eu vou te ajudar. Espero que tenham gostado das dicas. Um beijo e até o próximo vídeo.